Mais uma vez no nosso formato digital, Filosofia, professor Anderson Clayton, hoje falando um pouco dos sofistas. Os sofistas eram um grupo de pensadores que foram considerados os primeiros professores. Eles foram os primeiros na Grécia Antiga a receber por seus ensinamentos. Platão, Sócrates, Aristóteles os criticavam por isso, porque para estes últimos a filosofia era um modo de vida e não uma fonte de renda. Os sofistas, eles ensinavam principalmente as pessoas a arte da retórica, que é a arte do discurso, a arte de convencer pessoas, o que fazia com que eles fossem extremamente requisitados em Atenas. Para você ter poder político na democracia ateniense era necessário discursar. Democracia é aquele regime onde a maioria vence e a maioria manda, né? O povo no poder. Portanto, as pessoas se reuniam numa praça pública e discutiam ideias. Aqueles que tinham maior habilidade com o discurso, maior facilidade em defender pontos de vista, consequentemente tinham mais poder político. Portanto, os sofistas ensinavam as pessoas a defenderem qualquer que seja o ponto de vista que elas queriam defender. Um dos sofistas mais proeminentes foi Protágoras. Protágoras, assim como os outros sofistas, não acreditava em verdade absoluta. Portanto, qualquer ponto de vista é defensável. Para o Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, o que significa que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo ao seu tempo, à ideia que as pessoas foram convencidas a ter. Por que, por exemplo, nós andamos em sociedade vestidos e é proibido ir à rua sem roupas? Para Protágoras seria o seguinte: alguém convenceu a sociedade como um todo de que andar sem roupas seria uma coisa ruim, e as pessoas acreditaram. Fizeram disso lei e por isso hoje nós obedecemos. Agora, em determinados locais, como uma praia de naturismo, por exemplo, as regras são outras e está tudo certo para o pessoal lá, né? Aí, no caso, quebrar a regra seria entrar vestido. Portanto, não há verdade absoluta que esteja fora do homem, fora do humano. Se as pessoas forem convencidas de determinado ponto de vista, portanto, esse ponto de vista vai ser chamado aí de verdade. Os sofistas, como Górgias, por exemplo, acreditavam que nem era possível se falar em verdade absoluta, porque sempre seria um ponto de vista e não chegaríamos a lugar nenhum. Ele dizia que a verdade não pode ser conhecida. Se pudesse ser conhecida, ela não poderia ser comunicada, certo? Então, os sofistas, eles foram extremamente criticados por filósofos como Aristóteles, que pensavam que o raciocínio lógico e a investigação racional poderia chegar à verdade. Aristóteles rebate Górgias dizendo o seguinte: como ele diz que não se pode falar da verdade? Ele já está falando. Quando diz que não se pode falar da verdade, ele já fala da verdade. Quando Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas e que, portanto, não existe verdade, está sendo contraditório porque enuncia uma verdade. Mas isso já é uma outra história. Um abraço para todos vocês.